Foi. Então, muito bem, então vamos lá. Eu sou a Fernanda, eu gosto muito de ler, eu gosto muito da Clarice Lispector, então eu fiz uma licença poética e decidi citá-la. Eu sou sempre eu mesma, com uma série de características e nunca a mesma sempre. Eu de fato vivencio isso muito na minha essência, porque eu acho que a gente, a partir do que a gente vai vivendo na vida, a gente vai mudando, né. Eu sou filha de Maria Olívia, eu sou neta de Maria Alice, de Maria de Lourdes, então as 3 Marias aí me fizeram, e porque elas me fizeram, eu acho que nesse Dia das Mulheres eu me pego muito ligada à ancestralidade no geral, né, as mulheres que vieram antes, as mulheres que fizeram coisas para que a gente estivesse aqui hoje. Eu me vejo muito no mercado financeiro, que é muito masculino, então quantas não foram as mulheres que passaram muitos bocados para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje, então eu gosto muito dessa vibe de honrar essas que vieram antes, e porque elas vieram, eu hoje sou a mãe do Bento e do Benício, e tenho me empenhado em criar 2 meninos muito feministas, para que eles entendam aí o nosso lugar e o nosso lugar de igualdade, né, eu acho que fala muito sobre isso esse dia comigo. E aí eu separei aqui um pouquinho do que é essa trajetória para ajudar aqui um pouco na história. Como ficou no PDF, porque eu estou sem um PowerPoint, vai ficar sem animação, então já peço desculpas antecipadamente aqui, eu fiz uma pequena linha do tempo, e eu fiquei me perguntando, né, quando a Dani falou: "Ai Fê, são 15 minutos para conversar, depois a gente abre um pouquinho para pergunta", falei: "Poxa", focando nos desafios, o crescimento, né, eu falei: "Nossa, 15 minutos para falar de todos os bafões que eu passei não vai caber, né". Então acho que, acaba sendo cômico se não fosse trágico, né, então de fato ser mulher acaba nos colocando em condições, muito específicas da nossa condição de uma suposta fragilidade, né, de uma suposta, submissão, acho que isso por si só, a gente já parte tendo que se superar, né, então eu separei aqui em fases que eu entendo que foram muito marcantes para esse meu crescer aqui. Eu acho que no momento do adolescer aqui, né, com um eufemismo aqui de o que que foi esse momento, né, que pergunta me norteava para eu conseguir fazer as escolhas que eu fiz e estar onde eu estou hoje, né, foi muito nessa linha que eu procurei construir o caminhozinho aqui. Era muito sobre quem eu sou, né, o que que eu gostava, o que eu queria fazer, né, o que que me fazia sentido, né, para onde eu queria ir, então essa acho que foi a grande pergunta que me norteou aí nessa adolescência, né, então lá atrás, o que eu optei por investir, e eu lembro que na ocasião era uma certa ousadia, né, então eu escolhi fazer um colégio técnico que na ocasião ainda era integral, eu nem sei se esse modelo existe mais hoje, mas a gente passava durante o dia, né, a parte da manhã fazia o normal, os nomes mudaram todos, né, isso denuncia muito a idade, e de tarde a gente fazia o que era o tal do técnico, então comi muita marmita, andei muito de ônibus, eu lembro que eu pegava ônibus sozinha, eu saía de casa para poder estudar do outro lado da ponte, para quem mora aqui em São Paulo sabe a gastura que é, hoje é pior, né, mas já era gastura na época, de sair dos bairros mais periféricos para poder estar, né, nas regiões mais abastadas, então, vim desse lugar, né, escolhi esse caminho, porque eu gostava muito de computador, na época chamava processamento de dados. Era um ambiente já masculino, então eu estou há muito tempo nesse meio de ter muito mais meninos do que meninas à minha volta, e vejo hoje que escolhi muito bem, né, me fez muita diferença essa bagagem já numa fase tão inicial, né, já ter um estágio, já ter minimamente um dinheirinho, então já me ajudou com coisas aí, né, então essa minha provocação de entender quem eu sou, me ajudou aí a ser ousada, né, nessas escolhas. E aí eu acho que passado isso, né, entre uma fase de adultecer, né, que é como é que a gente cresce de verdade, né, como é que a gente se apropria da identidade que a gente tem. E aí foi nesse período que eu me reconheci, né, resgatando, é uma delícia resgatar a história da gente, né, às vezes a gente esquece quanta coisa a gente já fez. Então tive uma graduação, né, fiz Mackenzie, muito influenciada pela minha irmã e pra delícia da minha mãe, que queria ter estudado no Mackenzie. Fiz um MBA na sequência, que me ajudou muito a ficar mais corporativa, menos jovem, mais adulta, né.
Foi nessa fase que eu comecei a ter outras responsabilidades no trabalho. Eu já trabalhava numa empresa de tecnologia, né, já caminhava aí por essa trilha de tecnologia, até por conta da minha formação técnica, né, na adolescência. E eu lembro de estar crescendo e de ser muito curiosa, de ser muito exigente, de gostar muito de tudo muito bem feito. Os reconhecimentos foram acontecendo, foi nessa fase que eu tive meu primeiro assédio moral, né, eu fui, assediada por um diretor na ocasião, e eu lembro que isso demorou para eu entender o que tinha acontecido. Eu acho que eu fui entender o que me aconteceu aí na casa mais ou menos dos meus 20 anos, quando eu tinha quase 40, em análise, trazendo à tona questões que me desconfortavam hoje, que tiveram relação com esse pequeno trauma, né, não chega a ser um trauma, foi uma coisa mais verbal, mas muito invasiva e muito da minha condição de mulher na ocasião. Então, hoje eu percebo que isso foi muito definidor da maneira como eu lido, né, porque quando você se vê acuado, mas foi assim que esse episódio reverberou em mim, você parte para uma postura mais rígida, você fica mais agressivo, você se veste de uma armadura, né. E eu fui demorar um tempo para entender que essa armadura me distanciava do meu feminino, me deixava com a minha polaridade conturbada, né, eu fiquei muito masculina no meu modo de agir por uma questão de defesa, né, de autodefesa, né. Mas isso de novo eu não sabia com 20 anos não, eu fui saber há muito pouco tempo. E aí, caminhando pela vida, né, houve uma fase onde fui convocada, não fui convidada, fui convocada para amadurecer, e aí são filhos, né, queria falar de mais coisas, né, o que que me fez amadurecer são só os meus filhos, e tudo que vem junto, né, o administrar uma casa, o voltar para o mercado de trabalho, deixar o papel de filha para ter um papel de mãe, o ser esposa, ser companheira, cuidar para não ser mãe do marido, muita coisa acontece quando os filhos se apresentam, então eu precisei amadurecer. Eu lembro de um medo que eu tinha nas 2 gravidezes de eu não vou dar conta de voltar, eu vou estar tão imersa no cuidado com os meninos, e eu optei pelas licenças mais estendidas, eu tive a sorte de estar em empresas que já tinham 6 meses de licença e eu sempre emendei férias e ficava 7, 8 meses fora, fiz isso com os 2. E eu lembro de um medo de eu vou voltar burra, eu vou voltar e não vai ter mais espaço, eu vou voltar e não vou mais saber fazer nada, então isso me assolava ali nos períodos dos 2 puerpérios, e para minha grata surpresa, à medida que eu fui voltando, então essa volta ela é muito gradativa, essa é uma foi uma um entendimento que eu tive desse meu amadurecimento mesmo, a gente leva um tempo para entender como a gente se acomoda no mundo depois que os filhos chegam, né. E o que eu percebo, que era um medo muito latente antes, de não dar conta, é que eu fiquei muito mais seletiva. Né, então, a minha produtividade hoje, ela não é a mesma da Fernanda de 30 anos, assim, porque muito do que me ocorre é para que eu tenho que fazer isso, né, o que que isso tem de benefício? Eu fiquei mais seletiva com coisas, até porque o dia aqui em casa, eu acho que em todo mundo que tem filhos, ainda mais quando eles são pequenos, que é o meu caso, ele tem hora para começar, ele tem hora para terminar. Diferente de antes, né, eu não posso me dar o luxo de ficar trabalhando até de madrugada, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo, ou de não chegar a tempo de render a escola ou a própria babá. Não existe essa possibilidade. Então, ou eu escolho certo, o que eu tenho que fazer para gerar o resultado certo, e ser reconhecida por isso, né, ou eu faço bem feito naquele tempo que eu tenho, que não tem depois das 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, eu preciso dar banho, eu preciso dar janta, eu preciso colocar na cama e outro dia a vida começa. Então, isso me fez entrar num lugar de melhores escolhas, e quando eu olho para esse grande movimento que me aconteceu aí nas ca na mais no meio ali dos 30 anos, é em função da chegada dos meninos, né, de ter de me colocar nesse lugar de ficar mais seletiva, acho que é essa leitura que eu faço. E aí quando a gente acha que está acomodando as coisas, a vida dá uma estremecida, né. E aí não à toa eu escolhi aqui o o estremecer como um verbo. Eu tinha acabado de chegar nos 40 anos, me havendo com questões do corpo, então eu, ainda que nunca tivesse me ligado muito com isso, com imagem, afins, nunca dei muita conta disso, me percebi o corpo já não funcionando como funcionava, né.
E isso demora para gente para eu entender, né, e para eu aceitar que tá tudo bem, né, que comer as mesmas coisas que eu comia 10 anos antes já não geram mais os mesmos efeitos, né. Então, eu me vi com essa questão de os meninos já um pouquinho maiores, né, 2 gravidez, muda, as coisas mudam. Nesse meio tempo, até em função da maturidade ali de escolher melhor e fazer as coisas certas, eu tive um crescimento de carreira muito rápido até, né, foi há pouco estou num lugar, né, sento numa cadeira de diretoria, então cuido de muito mais coisas do que eu cuidava há 10 anos, né, tem todo um ecossistema que depende aqui muito das minhas ações e é um ecossistema muito masculino. E diferente de quando eu era uma das poucas meninas na sala de processamento de dados, quando eu tinha ali 15, 16 anos, hoje eu sento numa mesa com executivos do mercado financeiro e numa mesa de 20 nós somos em 4 mulheres, num mesmo nível. Então a gente ainda passa por ser interrompidas, e olha que são supostamente homens mais feministas, né. Mas na prática, quando a gente observa como as dinâmicas acontecem, nós somos as interrompidas, os homens raramente se interrompem. Isso é muito comum. Se a gente tem que falar alguma coisa, e eu queria fugir desse clichê, né, mas, se a gente se é um pouco mais enérgico, se a gente se posiciona de um jeito mais emotivo, é uma destemperada, é uma louca. Se o homem é mais duro, não, ele é incisivo. Então tem um descolamento, né, eu acho que muito do papel que a gente veio ocupando, então isso mexeu muito com as minhas bases, isso mexeu muito com as minhas crenças, né, e pegando metáfora de casa, de construção, abalou de fato a minha fundação, assim, eu me vi, com muito mais responsabilidades, com uma cobrança externa, uma cobrança interna, com um corpo que já não era mais o mesmo, então passa por uma questão de autoestima, então deu um grande, eh, estremecimento mesmo, e aí ganhei um burnout, que eu acho que é um jeito é um nome o o psiquiatra que me ajudou a passar por isso, ele virou para mim e ele falou assim: "Fernanda, isso é um nome novo para uma coisa muito velha", e eu concordo muito com ele, né. É quando a gente não dá conta do que a gente tem, a gente explode porque tá cheio demais, né, tá pesado demais. E para conseguir passar por esse período que chacoalhou muito das minhas crenças, né, foi o quanto que eu dou conta, o quanto cabe, o quanto de desafios é de fato o que eu, passo e supero, sem perder a minha sanidade, sem perder o prazer pelas coisas do dia a dia. E acho que essa foi a grande pergunta que me ajudou a reconhecer os meus limites, né. O quanto dá, o quanto eu quero, o quanto eu preciso. Acho que tudo isso foi me ajudando a deixar as fundações mais sólidas de novo, eh, pra daí então ter fôlego e conseguir seguir adiante. Não é fácil, acho que todo dia tem um exerciciozinho aqui de quais são esses meus gatilhos, né, como é que eu não caio nesse lugar de novo, porque se deixar, né, diferente de vocês que estão aí na carreira acadêmica, eu acho que as pressões são as mesmas, elas só mudam talvez de títulos. Até pelo que eu converso com a minha irmã, o que eu percebo é que tanto no mundo acadêmico quanto no corporativo, a gente é muito mais exigido do que a gente necessariamente dá conta. E é uma maquininha, né, então produz mais, não importa se é um paper ou se é uma meta, e há sempre essa percepção de que você tem que fazer mais, e eu não necessariamente vou reconhecê-la por isso, mas faça mais, porque se você não fizer, você não serve. Então é uma dinâmica, né, é um mecanismo aqui dessa engrenagem capitalista que estamos num período da humanidade que é mais capitalista, então é muito do há uma parte que é só se resigna, né, como é que a gente não sucumbe a isso que se apresenta e simplesmente é, né. Eu acho que isso tudo me ajudou a hoje, eh, entender que eu me conheço mais o entorno, né, então eu gosto muito dessa coisa do saber quais são esses meus gatilhos, né, reconhecer,
o quanto é parte da jornada e a jornada feminina, ela passa por especificidades que a masculina não tem, e eu não acho que é sobre ser melhor ou não, eu não acho que é sobre favorecimento não, acho que isso é diferente. Volta e meia eu tenho discussões com meu marido, onde ele, e eu sou uma mulher cíclica, não adoro viver como a lua, eu não sou igual o mês todo, e de vez em quando ele solta as frases: "Mas de novo você tá irritada, né, mas de novo você tá em TPM e tal", e assim de novo. Então acho que só disso, a gente já parte de não tem como eu ser igual ao meu par, hétero, macho, ele não vive as oscilações hormonais que eu vivencio e tá tudo bem. Deixei de também me culpar, porque há dias em que eu não quero sequer ligar a câmera para as reuniões que eu tenho, porque eu não quero ver pessoas. Eu estou no talo do meu ciclo e é essa que eu sou e tá tudo bem, consigo organizar a minha agenda respeitando esse meu tempo. Acho que isso me liga com o feminino que eu tinha perdido, né, por uma questão de proteção. Então hoje eu gosto muito mais de viver isso com propriedade, me ajuda até no meu maternar com as crianças, deixar esse feminino, me demonstrar precisando ser cuidada nestes dias e não só ser a pessoa que cuida, acho que isso também é um ponto que faz uma diferença danada, né, então, minha mãe, se tá ouvindo ou não, mas ela sempre me diz que eu faço muita coisa, que eu faço muita coisa o tempo todo, então acho que eu aprendi a ser polivalente, a diferença de antes é que agora é só com o que eu quero. Como é que eu passo por isso, né, então como é que eu vivencio, né, então como que eu quero, fazer com que as coisas aconteçam, como eu quero que os meus filhos cresçam, que referência de mãe e pai eu quero que eles tenham, como eu quero terminar o meu dia, eu quero terminar esgotada, ou eu quero terminar com uma reserva, porque eu quero sair e jantar com meu marido, essa passou a ser a pergunta da vez, né, como, de que jeito eu quero que essas coisas aconteçam, então acho que isso narra um pouquinho das dores e das delícias de ser mulher. A Cris que falou há pouco, né, perguntou se nasceria mulher de novo ou não, né, algo nessa linha. Eu acho que sim, eu vou escolher ser mulher sempre, se me for dada essa escolha, acho que eu vou escolher ser mulher sempre, só pelo benefício de dizer que estou de TPM mesmo, eu não quero ver pessoas, aí eu tenho uma saída elegante pra quando eu estou menos expansiva. Acho que é isso de mensagens aqui de história. Tem aqui o meu contato para quem, sentir de compartilhar um pouco mais e de trocar a respeito, fico à disposição.